Bom, então, aqui eu apresento, né, a palestra, fui chamada para falar em relação às experiências e manejos. Trouxe um pouco do que é o Hospital da Criança, não sei se todos conhecem. O Hospital Estadual da Criança é um braço filantrópico da Rede D'Or, e ele foi inaugurado em 2014, então, por isso eu falo da honra, né, de participar dessa mesa com integrantes de hospitais com um trabalho tão antigo, né, e nós estamos aí há quase 10 anos fazendo esse trabalho. Lá nós temos o serviço de oncologia, transplantes de rim e fígado, ortopedia, cirurgia geral, na parte de crianças e adolescentes, então de 0 a 19 anos. É interessante que nessa coisa online eu não vejo a carinha de ninguém. Enfim, mas qualquer coisa vocês podem falar alguma coisa, tá, gente? Eu falo meio rápido às vezes. Em relação ao Hospital da Criança, então, eu percebi muito na fala da Senir que ela fala em relação a essa questão da equipe, e isso é muito interessante, porque lá é um hospital onde a maioria dos médicos, por exemplo, são médicos da Rede D'Or. A parte cirúrgica, ela vem de hospitais públicos, mas a parte dos médicos pediatras que ficam na unidade de internação, eles são médicos oriundos da Rede D'Or. Então, existe aquela visão de cuidado como o cuidado da família Doriana, né? E que, como a Ceni trouxe de uma forma esplêndida, não é assim que acontece, não são essas as famílias que nós tratamos, nem é esse o retrato da família brasileira. Então, para iniciar nos casos, eu trouxe o primeiro caso, que foi do paciente, do usuário que era junto com o Hemorrio, onde foi muito interessante que a assistente social do Hemorrio fez contato conosco no dia que ele ia chegar para a gente, e acabou que no dia a mãe viria acompanhando e não veio, porque ela falou que estava que ia no Conselho Tutelar, porque tinham falado para ela ir, enfim. Então, no primeiro dia, já houve essa interlocução, né? Ele chegou para a gente, como a Marta falou, nosso hospital recebe muitas crianças do Hemorrio para a utilização do leito de CTI pediátrico, também recebemos para colocação e retirada de catéter, e então essa interface sempre acontece, né? Esse caso específico era uma criança, um adolescente, que precisava do CTI, do leito de CTI, e também, durante o tratamento, já era uma coisa esperada, mas foi trabalhado com ele a necessidade da colocação de bolsa de colostomia, que para um adolescente acaba trazendo várias outras questões, né? E também necessidade de consultas e internações frequentes lá no Hemorrio e também conosco, já que ele faria esse processo da bolsa de colostomia. Então, eu trouxe essa parte da articulação, né, com o hospital de origem, que foi feita do Hemorrio com a gente, mas depois fizemos contato também com as assistentes sociais do Hemorrio para troca e melhor intervenção, né, no caso. E com o Conselho Tutelar, que as colegas já haviam feito a comunicação, entretanto, nós também fizemos o relatório, encaminhamos para falar como estava sendo aquele período ali da família, né, do adolescente lá junto ao Hospital da Criança. A internação do Hospital da Criança foi curta, então, de certa forma, os embates entre família, adolescente e equipe de saúde não foram muito extensos, mas foi um caso que nós ficamos acompanhando e ainda estamos, né, porque ele provavelmente ainda vai voltar lá para o hospital para acompanhar essa questão da bolsa de colostomia. Em relação ao caso 2, eu trouxe um de cada setor lá do hospital. É um menino que traz um debate até presente em relação à Covid-19, porque a mãe, ele já era um menino transplantado antes de tudo isso, ele foi transplantado aos 3 anos, e aí, ano passado, aos 5, ele começou a apresentar rejeição. Essa rejeição pode ter a ver com a questão do cuidado ou não, porque existe um debate que a rejeição acontece devido à não administração correta da medicação. Entretanto,
quando a gente questiona o médico, não, mas com certeza foi a falta da medicação, eles não podem garantir, porque existem famílias que conseguem administrar muito bem essa medicação e mesmo assim não não tem êxito. Infelizmente, acontece essa rejeição do órgão. E no caso dele, ele começou a apresentar essa rejeição e a mãe chegou a internar com ele, mas começou a se sentir mal, precisou ser hospitalizada e apresentou um quadro de Covid, ela tinha já um quadro de trombose e acabou vindo a óbito. Era uma família, né? Uma família extremamente pobre, eles tiveram dificuldade até no acesso às informações lá no hospital de origem da mãe. Após o óbito, ela ainda ficou 15 dias no hospital para que a família conseguisse dar conta da resolução de tudo. Essa família é composta de um pai e mais 5 filhos, sendo um deles cadeirante, e uma tia que mora no mesmo terreno e auxiliava quando a irmã era viva. Enfim, e aí durante essa internação, foi uma internação bem longa, o pai precisou ser chamado a esse papel do cuidador, né? Porque realmente, como a Senir falou, esse papel acaba sendo imposto, né, pela sociedade para que a mãe seja a cuidadora. Lá no Hospital da Criança já foi feita pesquisa durante algum tempo e realmente isso se confirma, mas nós temos vários casos de pais que acompanham, até por conta da mulher estar muito presente no mercado financeiro, na parte de trabalho, enfim. Então, a mulher, quando ela trabalha e o filho apresenta alguma questão de saúde, muitas vezes o homem é chamado aí a esse local, a esse lugar de cuidador, e muitas vezes é difícil para ele, é difícil para a equipe também. Eu acho interessante que toda vez que uma criança, um adolescente é acompanhado pelo pai, aí as pessoas falam assim, ué, mas cadê a mãe? Não tem mãe? Nossa, essa mãe é muito ausente. Gente, mas por que? A mãe trabalha, ou a mãe cuida dos outros filhos, e que bom que existe esse outro cuidador, né, para dividir, para compartilhar com a mãe esse momento tão difícil de internação, de cuidados, enfim. E aí, nesse caso, quando o pai foi chamado, né, por uma questão, ele foi obrigado a se apresentar, porque a tia falou, eu não vou cuidar. E aí ele ficou à frente de tudo isso, e aí nós temos realmente essa questão com a equipe, do que a equipe cria de expectativa em relação ao cuidado e o que o cuidador pode oferecer. Entretanto, para a equipe de serviço social, o pai estava fazendo tudo o que ele podia, dentro do contexto que ele vivenciava também. Então, a Senir trouxe isso também, essa questão do... A pessoa é fruto daquele local e ele entende o cuidado daquela forma. Então, cuidar para ele é levar o filho para todos os lugares, inclusive quando ele sai para beber. Então, o menino ele tem uma coisa de ficar pedindo, quero um litrão, e aí isso é super mal visto pela equipe, no sentido de falar, meu Deus, o pai dá álcool para ele. E a gente entendeu ali que era uma coisa de brincadeira do menino com o pai, e o menino fica até com medo, quando alguém do serviço social passa, que ele está brincando assim com os maqueiros, ele para e fala, não posso brincar não, porque ela vai me levar para o abrigo. Eu penso, gente, que coisa horrível, né? Tipo, como o assistente social fosse a mão brava, né? Que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Esse lugar não é um lugar que me agrada muito, não. Enfim, e aí ele, durante essa internação, foram tendo embates, né? Mas a situação foi ficando tranquila até que ele precisou usar uma bolsa e essa bolsinha ela furava praticamente a cada 2 dias. Então a equipe começou a questionar esse cuidado do pai. E realmente era um cuidado diferente. Ele foi chamado a cuidar desse menino diretamente com 5 anos. Então, ele não conseguia ter a voz ativa, muitas vezes, para que o menino se comportasse da forma como tinha expectativa para que a bolsinha não furasse. E aí, nós fizemos contato, articulação, né, com o CRAS, e foi muito bom. O assistente social do CRAS, ele é de um bairro aqui no Rio de Janeiro, em Benfica, onde acontece de forma muito presente os equipamentos da assistência, eles conseguem acompanhar, apesar de não ter
braços para acompanhar todos os casos, né? Mas eu percebo que eles funcionam de forma muito positiva. E aí foi feito esse contato com o CRAS, também com uma ONG chamada Doe Fígado, que ela dá um suporte muito bacana para as crianças transplantadas, onde ela auxilia na parte de alimentação, na parte de medicamentos. Alguns medicamentos, eles só são fornecidos judicialmente, infelizmente. E aí, durante esse processo judicial, a ONG, ela nos ajuda em relação a isso, ela fornece essa medicação. É claro que existe uma crítica em relação a essa demora, não é o ideal que aconteça isso, né? Realmente, o certo era que o Estado estivesse presente de uma forma que fosse suficiente, que a pessoa não precisasse judicializar alguma coisa ou necessitar do terceiro setor, mas a nossa realidade não é essa, é necessário, então eu acho muito positivo essa interlocução também com as ONGs e também com a Clínica da Família, né, que foi feito, e com o Conselho Tutelar. Então, é uma família que nós cercamos de todos os lados, nós entendemos que não é um caso de maus tratos, é um caso de uma negligência por uma dificuldade de entender o cuidado da forma tão ampla como outras famílias têm o privilégio de entender, né? Não sei se eu me fiz clara, mas enfim. E aí tem sido muito bacana, até devido, né, a gente mostrar para a equipe médica que, enfim, o pai é extremamente carinhoso, é cuidadoso dentro do que ele conhece como cuidado. Essa bolsinha realmente era uma dificuldade extrema para ele. Ele pega ônibus, pega 2 ônibus para chegar ao hospital, então até no próprio ônibus, às vezes, acontecia da bolsinha furar. Então, a equipe acabou pensando em conjunto e elaborando uma outra estratégia, e foi retirada a bolsinha, ele está em tratamento ainda, na tentativa de manter esse enxerto, né, para que não precise realmente de um novo transplante. Aí, cabe ressaltar que o transplante foi feito pelo pai, o pai foi doador do órgão. Então, nós entendemos que o cuidado do pai, ele já estava presente desde esse momento, por mais que ele não fosse cuidador, mas ele se colocou ali à disposição, ele doou esse órgão, então a gente não achava bacana que essa criança fosse retirada da família, nada disso. Era realmente um cuidado em conjunto, que é o que é para ser, né? Não é que diz isso, é um cuidado, a criança, o adolescente, ele precisa ser cuidado por todos, né? Então, acho que foi bem positivo. O caso 3 é uma criança da parte oncológica nossa, de oncohematologia, uma criança com leucemia que fez a primeira fase do tratamento muito bem, e a mãe não apresentava nenhuma questão. Ela tem mais 2 filhos menores e um pai que não é extremamente presente. O pai das crianças, ele oscila em relação ao cuidado, nunca se colocou como uma pessoa disponível para ficar internado, né, junto à criança. Entretanto, após um período curto, a criança apresentou uma recaída, onde foi necessário, então, que a equipe de saúde apresentasse outras possibilidades de tratamento. Uma delas seria um transplante, que teria que ser em outro estado. E aí a mãe já trouxe, foi quando ela já começou a se transformar no sentido de trazer negativas à equipe de saúde, né? Porque ela falou que não iria para outro estado de forma alguma, porque ela tinha 2 filhos menores e ela não tinha mais ninguém para contar. Então, aí a equipe já se assustou com aquele posicionamento dela, né? Mas ela questionou assim, o transplante com certeza vai dar certo? Ele fazendo o transplante, ele com certeza vai ficar curado? E a equipe não tinha essa resposta, né? Em relação às pesquisas. O caso dele realmente não tinha um prognóstico positivo, e aí a mãe, então, sabendo de tudo isso, ela não quis. Foi proposta, então, uma quimioterapia, que ele teria que ficar internado durante muito tempo e que ele iria sofrer, porque era uma quimioterapia forte. E ela também não quis. E aí, nesse momento, houve um embate muito grande entre médicos e família, porque ela dizia que não ia fazer e pronto. Nesse momento, nós fizemos a notificação ao Conselho Tutelar,
também foi um trabalho muito bacana. A conselheira tutelar foi até o hospital, participou de várias consultas, porque a mãe, nesse momento, a Ceni trouxe isso, né, que o assistente social, ele se coloca ali como interlocutor, né, mediando essa fala entre equipe de saúde e família. Porém, como éramos assistentes sociais do hospital, a mãe também entendia a gente como contra a ela, né? Como se nós estivéssemos contra o que ela queria. Até pelo nosso trabalho de ficar ligando, ficar em cima, ficar pedindo que ela trouxesse a criança para consulta, para quimioterapia. Então, o trabalho do Conselho Tutelar foi muito importante nesse caso, porque a conselheira, ela se colocou nesse lugar de interlocutora, onde ela escutava o que a equipe estava propondo, junto ali à mãe, e ela fazia essa mediação, não, vamos ponderar, enfim. E aí houve uma reaproximação, esse vínculo, né, infelizmente foi quebrado, porque quando há recaída, algumas famílias realmente apresentam esse posicionamento questionador em relação à equipe, se realmente foi feito tudo que tinha para ser feito, se não foi feito, se não houve algum erro, enfim. E aí esse vínculo, infelizmente, foi quebrado, mas com o trabalho do Conselho Tutelar, foi importante para tentar reaproximar. Né? Esses casos que eu estou trazendo, eles foram casos que apareceram como casos de negligência, devido ao fato, por exemplo, que a mãe faltava às consultas, porque ela não queria internar. Então, quando era uma consulta, só consulta, ela ia. Quando era uma consulta que ela sabia que tinha internação, ela faltava. E lá no Hospital da Criança, nós elaboramos um protocolo que, a partir da terceira falta, nós comunicamos isso ao Conselho Tutelar, porque nós entendemos que o Conselho Tutelar é um órgão protetivo, né? E ele estará conosco ali acompanhando, porque muitas vezes a família falta por uma dificuldade financeira de chegar ao hospital, por uma dificuldade de rede de apoio familiar para cuidar das outras crianças. Então, o Conselho Tutelar, ele nos acompanha muito nesse sentido. A criança, nesse momento, está em tratamento, foi proposto um tratamento paliativo, né? E a mãe, ela tem um pouco de dificuldade, essa parte aí a Edna até falou em relação à questão da bioética, é isso, assim, ele não teria cura, mas ele teria uma possibilidade de uma sobrevida maior, entretanto, com um sofrimento maior, por conta dos tratamentos. E aí foi pensado em conjunto, pelo posicionamento da mãe, que o ideal para ele realmente era um tratamento paliativo, onde ele poderia, aí é uma questão estatística, né, mas que não é exata, ter uma sobrevida menor, porém ter uma qualidade de vida melhor, onde ele não interna mais, ele só vai às consultas, e nesse caso a mãe consegue se dividir entre os cuidados com os outros filhos menores, entre a necessidade de trabalhar, né, e estar presente ali no hospital. E o último caso que eu trouxe, uma criança da neonatal, lá no Hospital da Criança também tem neonatal, então recebemos crianças de todo o estado, inclusive até de outros estados, quando é caso de genitália ambígua, que é necessário fazer exames, né, para identificar o gênero, enfim. E aí, essa criança chegou para a gente de um hospital aqui do Rio mesmo, tendo necessidade de várias cirurgias, porque ele tinha um diagnóstico de malformação congênita. Ele ficou conosco durante 1 ano, e durante esse 1 ano, a família não aparecia. A família dele era composta por uma mãe muito jovem, que tinha 18, 19 anos, e um pai que já beirava ali os seus 50 anos. Num primeiro momento, a gente até ficou acompanhando para verificar se não havia uma questão de violência em relação a essa mãe, né, muito jovem, mas não foi identificado isso, era realmente uma questão pela vida da mãe, que era uma vida muito sofrida, uma questão de escolha, né, se existe esse termo, que ela se relacionou com essa pessoa, era um bom pai, era um pai que estava sempre presente nos contatos telefônicos,
Entretanto, durante toda essa internação de 1 ano, nem o pai nem a mãe nunca apareceram para visitar. Então, a criança ela tinha necessidade de alguns cuidados. Ela usava uma gastrostomia, ela precisava, então, que a alimentação fosse feita, né, ali por aquela sonda. Existiram várias cirurgias onde a equipe sempre chama a família para explicar o que vai acontecer, enfim. E eles não eram nada presentes. E essa criança ia ter alta, então a gente precisava organizar como seria isso. Assim, normalmente, um caso desse, ainda mais quando a família é muito pobre, a gente acompanha desde o começo para garantir o acesso ao benefício, porque a gente entende que o benefício pode diminuir, mesmo que muito pouco, porque é um valor muito pequeno perto de tudo isso que as crianças precisam, né? Mas tentar articular a questão do benefício, de cartão de passagem, acesso a ONGs, enfim. Só que devido a essa falta da família, a gente não conseguia evoluir em nada. E quando ele já estava próximo à alta, era perto ali dele fazer 1 ano, começamos a fazer contatos frequentes com a família e a gente não conseguia nada, eles não se colocavam ali como à disposição. Em algum momento eu até questionei se eles realmente gostariam de cuidar da criança, mas a gente vive numa sociedade que a família é muito marginalizada quando ela diz que não tem condição de criar, né? Assim, não é fácil para uma mãe falar, ah, não, eu quero entregar para adoção, porque é vista de uma forma muito ruim, né? Muito marginalizada. Eu entendo que se fosse de uma forma mais tranquila, mais naturalizada o fato de uma família querer ou não criar uma criança, de repente, seria menos complexo tudo isso, teríamos menos casos de violência, porque ela não conseguia falar que ela não queria cuidar, mas ela não se colocava ali de forma alguma. Foi oferecido um cartão de passagem, né, para que ela pudesse ir ao hospital, e mesmo assim ela não ia. E aí, no aniversário de 1 ano, nós fizemos contato. Eu falei, olha, você não vai vir, hoje é aniversário de 1 ano dele, seria tão importante que você estivesse aqui, porque a gente organizou uma festa, né? Uma festinha, porque é uma criancinha que não tinha muito entendimento, mas a gente percebia que os batimentos cardíacos, assim, mudavam quando, nesse dia da festa, isso é bem interessante, assim, com bebês. E aí ela apareceu nesse dia e a psicóloga fez o atendimento e foi percebido pela equipe que ela realmente não tinha a condição de sozinha levar essa criança de alta, né? E nós, então, já havíamos comunicado ao Conselho Tutelar que não havia conseguido êxito, assim, nas visitas, enfim, e nós comunicamos, então, à segunda vara da infância, e a vara entendeu que era necessário realmente ter aquela audiência para discutir. Essa parte da audiência eu acho muito interessante e complexa, porque coloca o serviço social como grande vilão. Pelo menos eu me sentia assim. Eu não sei se todas as audiências são assim, né? Mas a gente fica ali numa situação em que a juíza questiona, né? Então a mãe não tem condição de cuidar, ela pergunta para você. E eu me vi muito naquilo que a Edna falou da manivela ali, porque é complexo, né? É uma mãe que eu entendo que ela também é vítima de um sistema, mas que era uma criança com uma necessidade de cuidados muito específicos. Então, era muito complicado essa mãe levar essa criança de alta, sem nenhum suporte, sem conhecimento da justiça e sem a garantia de que ela teria como fazer aquilo, já que a gente, enquanto hospital, não conseguiu realmente criar esse vínculo mais próximo, né? E aí a vara, mediante o que foi exposto, mediante o que eles observaram da família, eles definiram, então, que a criança seria acolhida numa instituição, o que foi, assim, um espanto, porque nós entendíamos que se a mãe tivesse alguma garantia de um suporte extremamente presente, ela teria condição, de repente, de cuidar, mas a gente não tinha essa certeza, né? Então, quando nós fomos questionadas se nós podíamos garantir, a gente realmente não tinha como garantir. Mas foi interessante que a criança realmente foi acolhida numa instituição. No dia da alta, a mãe esteve presente,
porém, veio a equipe, né, do abrigo, fez essa alta, a criança ficou acolhida em torno de 1 mês. Durante esse 1 mês, a mãe e o pai não apareceram. Nesse momento, a mãe e o pai, eles encerraram o vínculo que eles tinham, a relação. A mãe começou um outro relacionamento, e aí, a partir dessa questão da audiência, da criança estar acolhida, e dessa parceira que entrou, né, na relação com a mãe, a forma de olhar o cuidado mudou, a criança precisou ser internada novamente, e aí ela já ficou na UTI pediátrica, e a mãe esteve mais presente, ela ficou acompanhando, a companheira dela também ficou acompanhando. É incrível como a mudança de relação para ela fez com que ela entendesse a necessidade de cuidado de outra forma. Conseguimos nos aproximar da mãe, houve um vínculo ali entre a equipe, a psicologia ficou acompanhando, essa mãe pôde estar presente como mãe, isso foi bem interessante, e ali depois de 1 mês e pouco, né, que ela estava ali bem presente como mãe, o pai, como pai, e tinha essa madrasta, a criança, ela veio a falecer, infelizmente, mas eu entendo que ela pôde ter essa família, mesmo que por um curto espaço. Foi interessante todos esses equipamentos, essas discussões, para que a mãe pudesse se tornar mãe, né? O pai pudesse ser chamado a ser o pai, e a criança pudesse se sentir acolhida ali naquela família, e aí ela pudesse, enfim, fazer sua passagem, mas ali sendo alguém naquela família, né? Então, para finalizar, a gente entende, assim, que nesses casos de negligência, é muito importante toda a presença de todos os equipamentos, a discussão, caso tenha outros hospitais, né, a discussão com esses outros hospitais, a discussão com o conselho tutelar. Lá também fazemos o contato com as escolas, no caso dos pacientes, das crianças oncológicas, né, muito tempo internada, temos a pedagoga, e aí também tem essa articulação com a escola. Eu concordo com o que a Senir falou, que cuidar do paciente é cuidar da família, então lá temos vários casos de mães que apresentavam esse cuidado não tão extenso, né, à criança, e que elas, quando começaram a ser cuidadas pela equipe, elas começaram a cuidar melhor, e muitas começaram a estudar. Tivemos, né, alguns casos realmente que as crianças vieram a óbito, mas que as mães continuaram nesse percurso e aí criaram novas famílias já com outra visão. Enfim, então eu acho que isso é bem bacana. E termino com uma frase que eu gosto muito: nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar, porque acredito que existe essa questão assim da equipe de saúde, muitas vezes, romantizar o que é o cuidado, mas que a gente também não deve naturalizar tudo e entender que aquelas pessoas são pessoas que têm potencial para que elas possam ser melhores pais, melhores mães, e que as crianças e os adolescentes possam ter o melhor, né, em relação a cuidado, a carinho e a tratamento de saúde.